maravilhosas! E sejam todas bem-vindas a mais um podcast Alô Maravilhosos comigo, Xernanda Moura, e hoje com um convidado super especial e um tema muito importante aí para a nossa sociedade. Mas antes quero pedir a vocês, para vocês compartilhar, curtir, comentar, compartilhar, manda aí para os amigos, para a família, para todo mundo, porque esse tema, Setembro Amarelo, é de super importante. É isso. Enganchei agora nas palavras, mas é isso aí. Maravilhosos, também quero pedir a vocês que vocês comentem aí, tá? Se puderem compartilhar, compartilhe e comenta aí no chat que a gente vai estar acompanhando. E o nosso convidado de hoje é o Júnior. O Júnior, ele é enfermeiro e coordenador do CAPS geral aqui de Aquiraz. Não é isso, Júnior? Seja bem-vindo. Muito obrigado, chefe. A gente vai falar com o Júnior sobre, como eu já falei para vocês, sobre o Setembro Amarelo. A gente está em setembro agora. É um assunto muito importante, né, Júnior? Tem que ser falado, porque hoje, cada vez, com essa correria do dia a dia e com tudo que vem acontecendo, cada vez mais as pessoas estão com essa questão da depressão, né? Uma coisa que cresce muito, não é isso? Sim. Você que tem mais propriedade para falar sobre esse assunto, me fala um pouquinho, vamos começar falando o que é o Setembro Amarelo. Falando um pouquinho da campanha. Então, o Setembro Amarelo, ele nasceu com a necessidade por conta que lá nos Estados Unidos, em 1994, um rapaz chamado Mike, ele consumou suicídio, tirou a própria vida, e ele tinha um carro amarelo. Então, as pessoas no velório foram para o velório com uma fitinha amarela para demonstrar o sentimento da perda do Mike, né? E aí, para fazer um resumo da história, a família, ela fez alguns cartões e colocou também nesses cartões uma fitinha amarela, onde o cartão dizia: por favor, não faça isso. Por favor, converse com alguém e peça ajuda. E aí eles distribuíram para as pessoas que estavam lá, distribuíram para a vizinhança e pediram para que eles passassem esses cartões para outras pessoas, por conta da morte do filho, né? E aí isso começou a se desenvolver e foi mandando para muita gente. Nos Estados Unidos foram mais de 2 milhões de cartões já enviados para todas as pessoas, e isso fez com que reduzisse as taxas de suicídio naquela época, naquele momento que estava sendo feito isso. Ele faleceu no mês de setembro? E foi no mês de setembro, sim. Por isso Setembro Amarelo. Por isso Setembro Amarelo. Amarelo. Não sabia dessa história. E é porque eu já abordei várias vezes esse assunto aqui no programa, toda vez quando é Setembro Amarelo, hoje eu estou com a língua enrolada. Eu sempre abordo esse assunto, que eu acho muito importante para as pessoas, mas eu nunca tinha escutado a história. Sim, o porquê. Foi por conta disso, né? O amarelo por conta do carro do Mike e por conta que as pessoas mesmo estavam indo ao velório e fazendo essa homenagem a ele com uma fitinha amarela. Daí que começou a campanha do Setembro Amarelo. Nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, começou a campanha em 2015. Nossa, como é recente. Sim, bem recente. E aí, isso é uma campanha que é feita pelo CVV, pelo Centro de Valorização da Vida, e também pelo tanto Ministério da Saúde, também pelo Conselho de Medicina Federal. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre o CVV e o número de telefone e tal. Eu já tive a oportunidade, na primeira vez que eu falei, primeira vez que eu estive em um programa de rádio e que eu abordei esse tema, Setembro Amarelo, eu entrevistei o pessoal lá do CVV. Legal. Então já tive a oportunidade de conhecer o trabalho que eles fazem, né? Ótimo. A gente daqui a pouco vai falar um pouquinho. Então, o Setembro Amarelo é uma campanha de conscientização em relação à saúde mental, não é isso? Sim. Seria isso? Por muitos anos, o Setembro Amarelo, ele teve... Ou só prevenção ao suicídio. Pronto. Por muitos anos, o Setembro Amarelo, ele tem essa característica da prevenção ao suicídio. Mas nos últimos anos, recentemente, nós estamos tentando
tirar um pouco essa prevenção ao suicídio e falar sobre valorização da vida. Porque acaba que está sendo um mês muito estigmatizado pelo suicídio. Então, a gente, não, vamos diminuir a fala sobre suicídio e vamos aumentar mais a fala de valorização da vida, que é o que a gente tem prezado no nosso dia a dia, quanto às questões de suicídio e ideias suicidas. A maioria das pessoas que cometem o suicídio são pessoas depressivas? Você teria como? Assim, segundo estudos, até 2030, duas doenças mais comuns que as pessoas vão ter é depressão e ansiedade. Hoje em dia, se a gente for elencar, o que é que tu tem de mais comum? O que é que tu geralmente percebe de mais comum nas pessoas de doenças? Hipertensão e diabetes, né? Mas até 2030, tem estudos que falam que vai ser depressão e ansiedade. Quanto à questão de suicídio, depressão também é um fator para índice de consumação a suicídio. Mas também nós temos os outros transtornos mentais, como o transtorno de personalidade. Ele também está dentro dos fatores que podem levar ao suicídio. Como é que a gente pode, na questão da prevenção do suicídio, como é que a gente pode identificar que existe, como fazer essa prevenção? Na realidade, a pergunta, primeiro eu quero saber, como seria uma prevenção do suicídio? Então, geralmente, primeiro, é um mito falar que não falar sobre suicídio vai prevenir. A gente precisa falar sobre suicídio, mas falar sobre suicídio de uma forma inteligente. Não falar sobre métodos que podem levar ao suicídio, e sim sobre o que é que você está sentindo. Basicamente, se resume a ser empático com o outro. Tentar se colocar no lugar do outro e ouvir o que o outro tem a dizer. Então, essa prevenção está mais ligada ao outro do que à própria pessoa que está pretendendo cometer o suicídio? Muitas vezes, sim. Por quê? Porque essa pessoa que ela tem uma ideia suicida, muitas vezes, ela até solta alguma coisa durante o dia a dia. Por exemplo, olhe, provavelmente eu não vou estar aqui amanhã. Isso pode ser um indício de ideia suicida. Ou a pessoa pode dizer, eu não estou muito bem. E aqui é isso. Uma coisa que a gente escuta muitas vezes, a pessoa está com problemas e diz assim, eu queria sumir. Pronto. Também pode ter uma ideação suicida aí. E muitas vezes a gente ouve isso no nosso dia a dia e nós deixamos passar. E muitas vezes essa pessoa, ela solta isso, por quê? Porque ela precisa ser ouvida, ela precisa ser escutada, ela precisa conversar com alguém. Muitas vezes não é alguém de confiança, mas muitas vezes, e ela também nem quer falar sobre, mas muitas vezes ela quer um abraço, ela quer alguma ajuda sem ser a conversa. Então, a gente precisa ter essa empatia e esse olhar de cuidado para que eu consiga acolher essa pessoa, esse sofrimento, e se eu não consigo ajudar nesse momento, eu posso levar ela a alguém para que ajude. Uma vez, quando eu entrevistei o pessoal do CVV, eu me lembro que a pessoa comentou, porque eles fazem um atendimento pelo telefone, né? Uhum. E uma pessoa ligou para contar que tinha, agora eu não me lembro se tinha se formado ou se tinha passado num concurso. Quer dizer, a pessoa ligou só para compartilhar aquele momento. Aí eu fiquei... É possível que a pessoa não tenha com quem compartilhar isso? A pessoa ligou só para compartilhar um sonho que tinha realizado, né? Uma coisa que tinha conseguido. Para você ver como as pessoas têm, às vezes, essa necessidade, né? E às vezes não tem quem escute. Sim. Muitas vezes as pessoas, muita gente não tem rede de apoio, né? E o que é essa rede de apoio? Muitas vezes a vizinhança, a própria família, né? E não tem com quem conversar, não tem com quem compartilhar os seus momentos, tanto de alegria como de tristeza.
Então, ela acaba recorrendo a outros meios, como essa pessoa que recorreu ao CVV para fazer essa... Compartilhar, né? esse momento da vida dela, né? Eu postei até uma coisa hoje que falava assim, não é drama, não é para chamar atenção, nem é falta de Deus, e muito menos frescura. Muitas vezes a pessoa passa por a questão da ansiedade, ou está passando pela depressão, e às vezes tem vergonha de compartilhar com as pessoas próximas, porque existe muito preconceito. A pessoa tem, às vezes, até vergonha de procurar ajuda profissional, porque quando você fala que você vai fazer terapia, o pessoal acha ela, bicho, tá doida. Né? Existe o preconceito em cima disso. Sim. As pessoas, muitas, já ouvi isso demais. É drama, nem para de frescura. Ou então falta de Deus, já ouvi isso demais. Que é falta de Deus, que é frescura, é para chamar atenção. Muitas vezes, quando a pessoa dá esses sinais, quem está do lado, às vezes, ele não quer só chamar atenção. Né? E muitas vezes não é. E também já ouvi muito falar que quando a pessoa fala que vai fazer, a pessoa não faz. Mas isso é um mito, né? É mito, são mitos, sim. Assim, muitas vezes, durante o nosso dia a dia, nós temos vários momentos, né? Nós temos momentos de tristeza, momentos de alegria. O que as pessoas precisam saber é que nós somos seres humanos e nós estamos propensos a ficar doente, seja por uma hipertensão, um diabetes, ou seja, por problemas mentais, emocionais, sentimentais. Então, nós somos seres humanos. Nós podemos um dia enlouquecer. Surtar, né? Ou surtar, né? Eu tenho uma frase comigo que diz assim, quem não enlouqueceu ainda, ou vai enlouquecer, ou já enlouqueceu, né? Então, em algum momento da nossa vida, a gente já teve algum surtinho aí. Nem que seja por uma perda familiar, ou uma perda financeira, ou também uma briga, ou algum momento de alegria que a gente alterou o nosso comportamento, né? Então, vários momentos a gente pode ter essa mudança de comportamento. Então, quando eu percebo alguma mudança de comportamento em alguém próximo a mim, que, por exemplo, a pessoa ela ia para a escola, ela comia bem, dormia bem, e agora começou a não querer ir para a escola, não comer bem, não dormir bem. Opa, é um sinal de alerta, né? Muitas vezes ela não precisa nem me falar nada, mas o próprio comportamento, muitas vezes a gente percebe a pessoa com um semblante triste, um semblante, um choro fácil, e tende a muitas vezes nem chorar perto de você, mas sai. Então, é um sinal de alerta, não um sinal de alerta para ideação suicida, mas um sinal de alerta de sofrimento, que não está bem. E aí a gente precisa acolher. E se você não consegue acolher, porque também muitas vezes a gente não está bem. Então, como é que eu não estou bem e vou acolher o outro? E aí você pode estar levando essa pessoa a uma unidade básica de saúde ou ao próprio CAPS. Falando no CAPS, né, que hoje você é o coordenador geral, qual é o trabalho no CAPS em relação à campanha do Setembro Amarelo? Então, desde o início, desde alguns 4 anos atrás, ou 3 anos atrás, nós estamos trabalhando sobre ações no território, né? Nós planejamos essas ações no território. E o que é esse território? É onde o usuário do serviço de saúde está. Eu, particularmente, não gosto de chamar de paciente. Paciente é muito numa visão hospitalocêntrica, né? De doente. Não, mas ele é usuário de saúde, ele é usuário do serviço de saúde. Então, o usuário, ele está no território, ele está lá na casa dele, então a gente prefere fazer ações perto de onde ele vive, de onde ele mora. E nós estamos aí trabalhando, principalmente esse ano, para que se fortifique essas ações no território, se concentrando mais nas unidades básicas de saúde, nos postos de saúde. E aí nós estamos, nesse mês de setembro especificamente,
trabalhando as ações de prevenção ao suicídio, no caso, valorização da vida. E também nós estamos com programação para cada mês, nós começamos, se eu não me engano, em junho. Cada mês nós temos um dia em cada CRAS, juntamente com parceria com assistência social. Nós estamos em cada CRAS, um mês em cada CRAS de cada localidade para fazer alguma ação de prevenção ao suicídio também. Então não é somente no Setembro Amarelo. Não é somente no Setembro Amarelo. A gente está trabalhando sobre prevenção durante todo o ano e pretendemos continuar durante todo o ano. Até porque os índices de ideação suicida são muito altos. Mas é uma coisa pouco falada, né? Mas é algo pouco falado e pouco divulgado. E aí nós também estamos aqui no município com o programa Vidas Preservadas, que é um programa do Ministério Público. E o Ministério Público, ele faz esse link, né, com o município, para que a gente desenvolva essas ações de prevenção, de monitoramento também, sobre a valorização da vida. É uma coisa que eu achei muito importante quando você falou no começo, em relação que tem que ser falado, porque existe um mito, aliás, não sei se é um mito, né? Eu vou falar que eu já vi em rede social, em programa e tal, que não é falado, não é divulgado, porque isso pode incentivar outras pessoas a cometerem. Né? Então, eu acho que é por isso que é tão pouco divulgado. Existe isso é verdade? Ou seria um mito? Então, nós tivemos uma série que teve uma personagem que ela estava passando por sofrimento mental e nessa série ela acaba consumando suicídio. E depois que as pessoas estavam vendo essa série, aumentou os índices de suicídio. Por quê? Porque as pessoas que estavam assistindo a série se identificaram, teve o adoecimento mental, já estava passando por esse processo de adoecimento mental, se identificou com a personagem e acabou consumando porque a série trouxe isso. Olha, mas que coisa louca, né? Ao invés de as pessoas se conscientizarem a não fazer, e pelo contrário, se identificaram e cometeram. Isso. A gente chama isso de efeito Vedder. Que é como posso dizer, esse efeito contrário? Esse efeito contrário, esse efeito negativo. Então, a mídia, ela precisa saber como abordar, não é abordar de qualquer jeito. Então, por exemplo, eu não posso trazer aqui fazendo falas de como fazer, mas sim de valorizar a vida. Né? Então, a mídia, ela acaba, muitas vezes, se ela não tiver esse cuidado, pode acabar influenciando as pessoas a consumar suicídio. Então, por isso que é tão pouco divulgado, né? É porque as pessoas não sabem ainda como falar. Mas, primeiramente, como foi feito lá nos Estados Unidos, né? Essa divulgação não foi uma divulgação de como o Mike consumou o ato, mas sim de, por favor, não faça isso, por favor, procure ajuda. Ou seja, eu divulgo a valorização da vida pedindo para que as pessoas possam procurar ajuda e não fazer. Não em cima do que ele fez, contando o que ele fez. Isso mesmo. Eles se focaram mais em mostrar para as pessoas que valorizem a vida, procurem ajuda e não façam isso. Eu entendi agora o raciocínio. Isso mesmo. Do que como foi feito o ato, que na série já é diferente. Na série já é mostrando como é feito o ato. Agora eu entendi não tinha tido ainda esse raciocínio sobre isso. Eu achava muito assim, por que as pessoas por que a mídia não divulgava tanto os casos? Porque são muitos casos maiores do que a gente pensa. Sim. Às vezes passa na mídia quando é pessoa famosa. São casos assim isolados, né? Você não vê falando sobre o suicídio todos os dias na televisão. Porque quando sai notícia, né, eles geralmente têm que dar todos os detalhes. Então, obviamente que não é bom dar esses detalhes, então é melhor nem passar. Eu vejo até que eles falam assim, se você está com algum pensamento sobre isso, não sei o quê, não assista. Ou peça alguém para assistir com você. Quando eles vão falar sobre suicídio, agora eu já vi alguns programas falando assim.
para chamar alguém para assistir com você, ou você não assistir, se você está com algum tipo de pensamento. Sim, mas até isso é perigoso, porque quando a pessoa também está com um pensamento, ela muitas vezes vai querer assistir. E não vai chamar ninguém para assistir. Justamente. Então, isso é muito perigoso também. É bom que realmente não tenha esse tipo de Quando ele mídia fala isso, divulgada. deve despertar mais a curiosidade de assistir. Justamente, com certeza. Tem que ter, realmente, como você falou, tem que ter muito cuidado para não ter o efeito contrário, né? Isso. E a gente não aumentar mais esses casos. Em que momento, a gente está falando muito a questão do suicídio, mas falando um pouco da saúde mental, em que momento eu devo procurar ajuda, eu devo procurar uma unidade de saúde, como o CAPS, por exemplo? Porque muitas pessoas já procuram quando já está com aquele estado realmente precisando. Né? No estágio, vamos dizer assim, mais avançado, de depressão e tal, que vem procurar ajuda. Em que momento que eu vejo que eu não estou bem, que eu preciso realmente de uma ajuda profissional, que sozinho eu não vou conseguir? Sim. Então, nós lá no CAPS costumamos nos reunir os profissionais para fazer discussão de caso. E muitas vezes as pessoas, existem pessoas que falam assim, eu já pensei em fazer algo do tipo para tirar minha vida. Mas isso é normal, né? Isso pode passar pela nossa cabeça. Não pode passar. Não é algo comum, vamos dizer. Não vamos dizer que isso não seja normal, né? Porque a gente não consegue definir o que é normal e o que é anormal. Mas não é algo comum. E aí, nesse momento, você precisa procurar ajuda. Tem as unidades básicas de saúde. Mas não somente quando estiver com pensamento suicida, Não né? somente quando estiver com pensamento suicida, mas também se tiver algum sofrimento mental, que você precisa procurar ajuda, que você... Não, eu preciso falar sobre isso. Você precisa procurar uma unidade de saúde. Se eu passei por alguma situação que me deixou traumas, e isso influencia na minha vida em relação a ter um relacionamento com pessoas. Não estou falando só de homem e mulher, mas com pessoas. Eu tenho um bloqueio, uma dificuldade de me relacionar com pessoas por causa de alguns traumas que eu sofri na minha vida. Isso já seria uma coisa para mim procurar ajuda, por exemplo, no CAPS? Então, o CAPS, o serviço do CAPS é atenção secundária à saúde. Então, nós atendemos, de acordo com a portaria, legislação do Ministério, nós atendemos transtornos mentais graves e persistentes. Ou seja, são aqueles transtornos mentais que estão ocasionando algum dano à vida do indivíduo, que ele não consiga ter o seu cotidiano, não consegue fazer as atividades diárias, o autocuidado. E aí, isso também pode estar afetando a vivência familiar e a vivência social desse indivíduo. Esse transtorno mental grave e persistente, muitas vezes pode vir acompanhado de delírio, alucinação, né? Ouvir vozes, ver espíritos, vultos. Mas isso aí já é no caso mais avançado, né? Isso, que são os graves e persistentes. Então, o serviço do CAPS, ele tem esse perfil de usuário, transtorno mental grave e persistente. Ou mesmo uma ansiedade, um transtorno de ansiedade generalizada, por exemplo, também nós atendemos no CAPS geral. Esses outros tipos de adoecimento mental, que a gente chama de leve a moderado, podem ser acompanhados na unidade básica de saúde ou com um psicólogo. Hoje em dia nós temos... Aí, no caso, ele teria que procurar um posto de saúde. Um posto de saúde. Não seria o CAPS. Não seria o CAPS, nesses casos de leve a moderado. Ou também uma clínica, muitas vezes se você não tem acesso financeiro a uma clínica particular, pode procurar uma clínica de psicologia das universidades, das faculdades. Tem mesmo, eles atendem. Que atendem ou por um preço social, muitas vezes 5 a 10 reais, ou até mesmo de graça. E aí, nessas faculdades que tem o curso de psicologia, todas eles devem ter ter clínicas esse tipo de atendimento, né? Isso. Agora eu me lembrei, vou até fazer a propaganda,
Eu já ouvi dizer que tem na Unifor, não só essa parte psicológica, tá? Vou logo fazer aqui vamos dizer assim, não é um merchan, mas a questão da informação, do conhecimento. Sim. Na Unifor tem para dentista, eu já até levei uma pessoa lá, e eles não cobravam nada, pelo menos na época que eu levei. Dentista, advogado, psicólogo, então todas aquelas pessoas que estão ali fazendo a graduação e tem que fazer o estágio, faz lá mesmo, atendendo essas pessoas. E também tem, eu vi recentemente, eu fui em Fortaleza e eu não sabia, soube porque eu vi lá o anúncio. Lá na faculdade de Maurício de Nassau também tem esses tipos de atendimento. Agora, eu não sei se é totalmente gratuito ou é cobrando uma taxa mínima. Mas se você não tem condições, então vale a pena procurar, né, esse tipo de ajuda, né, nessas universidades que tem esse tipo de atendimento. Isso social. Mesmo. Agora, sim, é também lembrar que hoje em dia está tudo muito medicalizado, né? As pessoas, elas querem algo que faça efeito na vida. Não, esse remédio vai resolver a minha vida. E o remédio, ele não resolve a vida de ninguém. As pessoas, elas tendem a ir no médico para que ele passe alguma medicação para que sane ali aquele problema. Eu costumo dizer que o psicotrópico, o remédio para a saúde mental, ele não é veneno, né? Porque o veneno, ele faz... E você toma e morre. Veneno, ele faz efeito rápido. O psicotrópico, ele tem aí mais ou menos 4 semanas ou mais para fazer efeito. Então, o que a gente precisa atrelar a essa medicação é a psicoterapia. É falar sobre o problema, é expor sobre o problema. Se você não tem uma psicóloga de fácil acesso, muitas vezes só expor para o enfermeiro da unidade básica de saúde vai te ajudar a lidar com isso. Então, é importante falar sobre esses problemas que você está tendo, sobre essa tristeza, sobre esse adoecimento que você está tendo. A questão da ansiedade, né, que hoje é o que a gente mais escuta falar, né? Sim. Até os famosos, né, estão falando muito essa questão, quantos e quantos famosos a gente viu aí na mídia, Tati Guel, Wesley Safadão, vários outros com problema de ansiedade, né? Sim. A ansiedade em si, ela não é ainda uma depressão, né? Depois, ela vai se agravando e pode vir a virar uma depressão. A ansiedade são sintomas diferentes da depressão. Então, a depressão, muitas vezes, tem aquele humor triste, muitas vezes existem sintomas negativos, onde a pessoa para com as atividades do seu cotidiano, ou pelo menos diminui essas atividades do seu cotidiano. Já um sintoma de ansiedade, muitas vezes não precisa ter a tristeza atrelada, por exemplo. Então, mas existe aí um ataque cardíaco, uma sudorese, um suor, né? Os tremores. Já fui para o hospital já, em crise de ansiedade, que eu pensei que eu estava infartando. E realmente e era crise de ansiedade, porque o coração acelera, que só falta sair pela boca, uma dor de cabeça. Vem aquele friozinho gelado. Sim. Eu digo, eu tô morrendo. E isso... E vem de uma hora para outra. Tipo assim, às vezes eu tô bem, acordo, vou tomar meu banho, tenho aquelas atividades para fazer naquele dia e de repente começa... De repente, sim, sem ver para quê. Às vezes eu tomando banho, começa o coração a acelerar, vem um medo que você... Sim. Um medo assim que você não sabe do que, tá tudo bem e você começa a ter medo. Começa a ter medo até de sair de casa. É uma coisa assim... Eu já procurei ajuda, procurei até o CAPS. Sim. Porque eu morava sozinha, eu não conseguia dormir, eu passava a noite sem dormir, eu ouvia vozes. O medo de alguém entrar dentro de casa, né? Pela minha rua ser muito esquisita. Então, isso já vinha, sem dormir. Aí eu começava, para mim poder dormir, eu bebia, que quando eu chegava em casa eu conseguia dormir. Porque senão eu passava a noite inteira olhando a janela, que para mim, todo o momento, aquele sentimento como se alguém fosse entrar dentro de casa. E tinha esses ataques, era constante, quase todos os dias. Então eu cheguei a procurar ajuda, mas por mim mesma eu fiz uma viagem e quando eu voltei não procurei mais.
Mas hoje, graças a Deus, melhorou. Eu sinto que eu ainda preciso, ainda fiz terapia depois, comecei a fazer terapia, mas não estou tomando a medicação. Sim. Parei por conta própria, comecei a tomar e parei. Mas eu sinto que eu ainda preciso, que às vezes eu ainda tenho essas crises, mas não como antes. Mas porque hoje eu já não moro mais sozinha. Sim. Né? Eu casei, hoje meu pai mora comigo. Então hoje eu vivo assim uma outra realidade. O meu problema era a questão de morar sozinha. Que eu sempre morei com pessoas, quando eu casei, ou antes que eu morava com a minha família. Então foi a primeira vez que eu morei sozinha e eu quase morro, viu? Não é muito bom, não. Tem gente que diz que é bom. É bom, às vezes você chegar em casa, ter aquele silêncio, você tá sozinha. Mas às vezes você, de repente, você ficar sozinha, você se desequilibra. Começa assim, tanta coisa na sua cabeça, você não tem às vezes com quem conversar dentro de casa. Enfim, pra mim a experiência de morar só não foi boa. Me trouxe foi muita ansiedade, uma coisa que eu não tinha antes e veio acarretar depois que eu fiquei morando sozinha. Entendi. É muito bom ouvir isso, por quê? Porque a gente percebe que não é só eu que sinto, sabe? Teve um dia que eu escutei uma moça e ela veio me trazer uma demanda que ela não estava bem, estava sentindo esse coração acelerado e tudo mais. E isso foi numa conversa assim no meio da rua e ela olhou para a pessoa que estava do meu lado e disse assim: "Tu também sente isso?" Por quê? Porque a gente não quer se sentir sozinho sentindo isso, né? É verdade. A gente precisa... Não, outra pessoa também sente. E é isso. As pessoas também sentem isso. Você não está sozinho sentindo isso. E aí você também pode ter ajuda, né? Muitas vezes a outra pessoa ela está tendo ajuda e você também pode ter essa ajuda. Você também pode... Mas é muito difícil, viu? Eu falo por experiência própria. Você aceitar que você precisa procurar ajuda. Porque você acha que aquilo dali vai passar. E assim, eu consigo controlar sozinha, mas chega um momento que você não consegue controlar sozinha. As crises vai ficando maiores. E o tempo de passar, antes era assim, tipo, 1 hora, eu me acalmando, fazendo a respiração, eu começava a voltar. Ela começou a se estender assim por 3, 4 horas. Começou a atrapalhar no meu trabalho. Eu comecei a faltar na rádio. Eu passava de 3 dias dentro de casa sem sair, sem me alimentar. Eu perdi 25 quilos. Aí me acarretou uma anemia profunda. Quase eu tenho que fazer transfusão de sangue. Então, assim, ela começou a atrapalhar a minha vida. Eu não conseguia mais entregar os meus trabalhos. Eu não sentia vontade mais de me arrumar, de sair de casa. Eu ficava 3 dias, 4 dias em cima de uma cama, só chorando. Só não cheguei a esse ponto de não tomar banho e tal, né? Tomava banho e tal, falava com algumas pessoas, mas eu não queria sair de casa, não queria ver pessoas e não me alimentava. Então, mas demorou, mesmo eu tendo todo esse conhecimento, mesmo eu falando sobre isso no meu programa, eu ainda demorei muito a procurar ajuda pela questão até do preconceito, da vergonha de chegar numa unidade de saúde, né, tipo CAPS, e dizer que eu estava passando por aquilo dali. Porque pelo fato de eu ser uma pessoa pública e trabalhar com a mídia, eu sentia vergonha. Como é que eu vou falar? Eu chegar lá, tiver alguém que me conhece, como é que eu vou falar que eu estou passando por isso? Uma pessoa que tem tanto conhecimento como eu. Que eu falo sobre isso, já ajudei pessoas que estavam passando por esse tipo de situação e vim conversar comigo, eu acolher, né? Às vezes ajudar, indicando e tal. E como é que isso estava acontecendo comigo? Eu ficava me cobrando que eu achava que eu não poderia estar passando por isso. Que não, como é que pode? Eu passando por isso. Então eu me cobrava muito isso. E as pessoas ao meu redor que não entendiam, me cobrava, porque às vezes eu não estava rindo nos cantos. Que eu sou uma pessoa da mídia, que eu tenho que estar toda hora bem, que as pessoas têm que me ver bem, que eu tenho que estar aparecendo no Instagram. Então, tinha cobrança das pessoas ao meu redor que não entendiam o que eu estava passando. E tinha, por tudo que eu estava passando, ainda tinha minha cobrança, que eu não poderia passar por aquilo dali. Quanto mais eu me cobrava, me questionava, mais pior eu ficava. Então, foi um momento muito difícil. Assim, muito difícil mesmo. As pessoas pensam que é frescura. As pessoas pensam, às vezes, vai procurar a igreja, que é falta de Deus. Gente, não é.
É uma coisa... E eu já fui uma das pessoas, antigamente, quando eu não sentia, de eu falar para as pessoas que isso era frescura. Ah, isso é frescura. A pessoa quer chamar a atenção. Eu falei muitas vezes de outra pessoa isso. Só depois que eu passei, que eu comecei a entender que não era frescura. Sim. Então, assim, para você que está nos ouvindo, se você está passando por algo assim, não tenha vergonha. Procure ajuda, porque isso pode agravar. Como no meu caso, né? Eu comecei a perder quilos muito rápido. Aí já veio uma anemia. Então, assim, se você não cuidar o quanto antes, isso pode se agravar e chegar a uma depressão, né? E pode chegar você com essa depressão, não que todo mundo que é depressivo tire a própria vida, mas você pode chegar a fazer isso. Porque na ansiedade mesmo, na minha cabeça passava muitas vezes. Teve uma vez que eu vim fazer o programa e eu fazia o programa todos os dias e era musical, mais música. Às vezes eu vinha, falava uma ou duas vezes e ficava aqui chorando. Nos dias do meu programa, como era à noite, às vezes eu ficava aqui na rádio sozinha. E eu ficava aqui sentada chorando. Teve até uma amiga, que é minha professora aí de dança do ventre, lá de Fortaleza, que eu cheguei a falar pra ela que no meu pensar, na minha cabeça não saía, tipo assim, eu me sentia como se eu não tivesse mais saída, que ficava passando na minha cabeça pensamentos suicidas, que não dá mais, que chegou no meu fim, que eu tô no fundo do poço. Então, nesse dia, eu tava realmente, tinha passado os dias super mal em casa. Tinha chegado aqui, eu chorando. Sabe o que é a vontade de você sair daqui e você acabar com aquele sofrimento? Que parece que ser um sofrimento sem fim. E ela começou a conversar. Espera ainda que eu vou conversar contigo. Ela passou o programa inteiro conversando comigo. Até eu tava sentindo aquela ansiedade e esses pensamentos suicidas. E ela ficou mais de uma hora no telefone comigo, conversando comigo, falando coisas boas, me ouvindo, porque o que eu precisava era que alguém me escutasse. E às vezes você acha que é fácil você arranjar alguém que lhe escute. Não é. Não é fácil. Eu tive dificuldade, primeiro de compartilhar isso para outras pessoas e também de ter pessoas que me escutassem. Porque às vezes eu estava nessa pior em casa e não tinha pessoas que iam lá em casa. Às vezes eu me chamava, mas as pessoas estão trabalhando, estão cuidando das suas vidas. Às vezes não tira um tempinho para você. E às vezes não tem noção do quanto está sendo difícil para você, o quanto está grave aquilo dali para você, que você não está conseguindo sair só, né? Então, assim, eu tive muita dificuldade de ter essa rede de apoio. E também tive muita dificuldade em relação a procurar ajuda. E eu agradeço muito a Crisia, não sei se ela vai estar aí me ouvindo, mas ela acompanha o programa. Dela nesse dia ela ter passado, ela é contadora e nesse dia, se eu não me engano, ela estava ocupada, porque tem uns fechamentos, né, no final do mês, tem que fazer os balanços, fechar notas, não sei o que, ela estava muito ocupada. Mas ela pegou e se prontificou ali a parar e a ficar me ouvindo, ficou mais de uma hora até eu me acalmar. E de vez em quando ela mandava mensagem, perguntando. E começou a me incentivar a mandar alô, a falar no microfone, que ela estava me ouvindo, eu tô te ouvindo aqui, manda. Ficou tentando me distrair, conversou comigo, ficou tentando me distrair. Ela me deu aquele acolhimento. Então, eu agradeço muito a ela, porque só Deus sabe o que tinha acontecido comigo, que realmente naquele dia eu estava muito mal, muito ruim. E não é fácil você sair disso sozinha, não é fácil. Então, é muito importante você procurar ajuda, você ter uma rede de apoio e as pessoas que estão ao redor ter essa empatia, ter esse acolhimento. Gente, às vezes você não precisa de dinheiro para você ajudar uma pessoa. Não, às vezes você diz assim, não ajudo ninguém porque eu não tenho condições, que eu sou pobre. Às vezes você só precisa do ouvido. Porque eu sei que eu falando aqui, você não vai resolver o meu problema. Mas não é a questão de você resolver o meu problema, é porque aqui já está tão cheio, eu só preciso colocar para fora e ter alguém que me escute. Para mim não estar falando. Eu acho que é por isso que tanto as pessoas ligam para o CVV, né? Que ali no CVV a pessoa talvez não vá resolver o seu problema, mas ela vai te ouvir. E o que as pessoas sentem muita falta é de ouvir, é que as pessoas têm empatia e compreendam você. E não trate você como um doente, ou trate você como uma coisa que é frescura, não leve a sério aquele problema que você está passando. Então é isso que eu tenho a dizer a vocês.
é tão importante você, às vezes, tirar um tempinho e ouvir alguém que está passando por algum problema. Gente, é só ouvir. Você não vai gastar nada, só o seu tempo. E você pode ajudar uma vida de uma pessoa, vocês não têm noção. Só pelo simples fato de você ouvir, parar um pouco e ouvir alguém, você pode até salvar a vida de uma pessoa. Então é isso que eu tenho que dizer aí, deixar aí como dica aí para vocês refletirem e vocês verem o quanto é tão importante você ouvir uma pessoa e você não gasta nada, só o seu tempo. E você pode sim salvar uma vida com isso. E assim, para completar a tua fala, Ché, foi importante você ter tido essa tua amiga, né? Muito. Para te ouvir e ser o teu apoio naquele momento. E você, ouvinte, que não tem essa amiga, não tem essa rede de apoio, mas precisa falar, precisa expor algo que você está sentindo, você pode procurar o CAPS, né? Você pode procurar o CAPS mais próximo de você. Não precisa nem você estar com alucinação ou delírio, mas estar com esse sentimento, estar com essa angústia. O CAPS ele não é local de loucura. O CAPS eu costumo falar que é local de acolhimento. É acolhimento de sofrimento. Então nós estamos para acolher, para te ouvir e segurar na tua mão. E dizer que tá, tu não tem o apoio, mas agora tu tem. Sozinho, você né? não está sozinho, né? E isso é muito gratificante para mim, Júnior, profissional, porque eu também tenho os meus sofrimentos, né? Não é porque eu trabalho com saúde mental que eu tenho muita saúde mental. Nós somos seres humanos, né? A OMS, ela fala que saúde é o completo bem-estar físico, mental, social. E sempre a gente está nesse completo bem-estar, será que a gente sempre está 100%? Não, né? Não existe momento perfeito. Porque problemas todo mundo tem. Problemas todos nós temos. Todo mundo. Tanto faz você ser rico ou pobre, todo mundo tem problemas familiares, tem problemas financeiros, todo mundo tem os seus problemas do dia a dia e às vezes acaba assim afetando a sua saúde mental. Isso mesmo. Então, é muito difícil você conhecer alguém que esteja nesse completo bem-estar físico, mental, né? 100%, né? Não tem situação perfeita. Então, a gente precisa sim procurar ajuda. Precisa procurar alguém com quem a gente converse e exponha. Às vezes eu digo assim, você quer gritar? Vamos gritar? E se a pessoa não quiser gritar com vergonha, aí eu falo, eu grito junto contigo. Quer chorar? Vamos chorar. Não quer chorar aqui? Quer chorar em outro lugar? A gente chora. Nosso tempo está quase chegando ao fim. Então, é muito importante procurar ajuda, procurar alguém para que você possa falar sobre essa sua angústia, essa sua tristeza e o seu sofrimento. Falando sobre a questão das redes de apoio, além do CAPS, além dos postos de saúde, né? A gente pode procurar também o CVV. Qual é o número do Sim. CVV? O 188. Você liga 188 e sempre vai ter alguém lá. Eu não lembro agora se é 24 horas. É 24 horas. 24 horas, olha. E lembrando que essas pessoas que fazem esse atendimento, não sei se mudou, mas na época que eu fiz a entrevista, eram voluntários. Essas pessoas que atendem o telefone são todas voluntários que fazem esse trabalho para a CVV. Você quer conversar com alguém, você quer compartilhar algo, você está passando por algum tipo de sofrimento, você está com um pensamento suicida e você não tem com quem conversar, você liga para 188, é gratuito, né, esse número? Isso. Você liga para 188, é gratuito, e você vai ter alguém para te ouvir, para te acolher. Você não está sozinho. Júnior, as suas considerações finais? O que eu não falei, não comentei, não perguntei, você pode falar agora. Tudo bem. Então, pessoal, como eu falei, o CAPS, ele tem esse perfil para transtorno mental grave e persistente, mas as pessoas que estão com ideação suicida, com planejamento de suicídio, e já teve tentativa prévia, já tentou suicídio antes, também precisa procurar o serviço do CAPS. Se você é daqui de Aquiraz, nós estamos de portas abertas, não precisa de encaminhamento. Júnior, eu não tenho encaminhamento, eu vou ser atendido? Vai ser atendido por um profissional de saúde, onde ele vai fazer o teu acolhimento, ele vai ouvir
o que é que tu tem a dizer, qual é o teu sofrimento, e nós estamos lá para te apoiar no que for preciso. Também tem as unidades básicas de saúde, onde você pode procurar, e também tem a assistência social, que muitas vezes as nossas angústias são por questões financeiras, né? E a assistência social, ela também pode te dar esse suporte. Então, nós temos aí essa rede de instituições. Se você não é daqui de Jaquirais, pode procurar o CAPS mais próximo de você, ou até mesmo o posto de saúde. Acho que é isso. E só aqui ressaltando que lá no CAPS, além de tudo que você falou, também trata da parte de álcool, né? Tabagismo. Isso. A gente também tem o CAPS Álcool e Drogas, onde a gente trata sobre álcool e as outras drogas, o tabagismo, se tiver vício em maconha, cocaína e etc. Também vício em medicação. Também vício também em medicação. entra. Tem gente que é viciada em medicamento, né? Em benzodiazepínico, né? Os diazepam e por aí vai. Conheço pessoas assim. Infelizmente. Pois, Júnior, mais alguma coisa para acrescentar? Que nosso tempo está estourado. Acho que é isso mesmo, gente. A produção aqui está só mandando gestos. Porque é um conteúdo, se a gente fosse conversar, né, tivesse mais tempo, ele ia se estender muito, porque é um conteúdo muito abrangente. Então, já deixa aqui o convite para você voltar aqui no programa novamente, para a gente abordar mais outro assunto aqui. Conteúdo aqui não falta, e é um tema que tem que ser falado de muita importância. Demais. E não só no setembro, né? Mas e durante só no todo o setembro, ano. durante todo o ano, muito Isso bem. mesmo. Pois, Júnior, muito obrigado pela sua participação, viu? Muito obrigado, Cher. Quer mandar beijo aí para alguém? Eu quero mandar um beijo e um abraço para toda a minha equipe do CAPS Geral, que eu amo muito. Sou muito agradecido por ter eles. Eles dão um show no acolhimento lá com todo mundo. Então, eu já estive lá, como eu relatei aqui, e realmente eu fui muito bem atendido e muito bem acolhido. Isso me alivia também. E aí também para minha família, né, minha rede de apoio, muito obrigado. E pessoal, procurem ajuda, falem sobre os seus sentimentos e sobre suas emoções. Você não está sozinho. Beijo grande, até o nosso próximo programa. Fiquem com Deus.